Dentro do evento, eu, Ângelo Cardoso Sá, e o artista catarinense Bruno Barbi, escolhemos a trilha 2, Enunciações Periféricas, para inserirmos a temática da interdisciplinaridade em aulas de língua portuguesa, o combate a estigmas por meio das produções de Bruno Barbi. Então, sou Bruno Barbi, artista plástico, morador de Florianópolis, venho de uma trajetória de 10 anos nas artes plásticas, profissionalmente, mas que é uma história que já me acompanha desde a infância, e paralela com a trajetória profissional nas artes, está a minha trajetória como ativista social, como militante das causas sociais. Bruno, eu trouxe um tópico aqui, nós trouxemos um tópico para discussão, a escola, os anseios e as necessidades das pessoas envolvidas no processo educativo. Nesse sentido, você, como um artista plástico, que traz a sua arte como representação por uma causa, com sentido, como que você vê essa questão da escola nesse combate de estigmas? O que que a escola, como que a escola pode contribuir com essa causa por meio do ensino? Eu acho que o próprio ensino, de alguma forma, tenta se adequar à visibilidade de certas causas, mas colocando sempre no campo liberal. Muitas vezes essas pessoas, dentro das escolas públicas, os alunos, eles acabam sendo, se conhecendo dentro da escola de uma forma reprimida, de uma forma oprimida, seja pela estrutura, seja pelas matérias, pelas disciplinas, sejam pelos colegas. Esse trabalho nosso de pesquisa, a gente pôde perceber, né, ao longo das nossas discussões, das observações sobre o seu trabalho, que ele evidencia essas nuances muito próximas entre a arte, a cultura, junto aos movimentos sociais organizados. Eu acho que esse meu vínculo com os movimentos sociais, ele exalta a importância coletiva. Sim. Então, eu acho que a arte e a educação e a escola, o espaço da escola e o espaço da rua, o espaço público, ele precisa ser o espaço crítico do individualismo versus o coletivo. E com esse trabalho nosso, o objetivo foi promover mesmo, suscitar nos alunos da educação básica, especificamente no ensino médio, algumas produções artísticas e literárias, se a gente for pensar como nós estamos analisando as produções das quais você fez parte, vem fazendo parte, elas são advindas desse propósito de dar visibilidade às causas antirracistas. E aí, com nossa pesquisa, a gente propõe essa temática antirracista, na construção mesmo de uma identidade, de um pertencimento, de uma empatia com a causa, a gente propõe essa temática trabalhada em sala de aula, principalmente no contexto do ensino médio. Desde a primeira vez que eu tive contato com as suas obras e com a sua fala, eu vejo que você fala com segurança, com propriedade, com respeito. Isso é muito interessante, isso me chama bastante atenção. E foi o que me chamou a atenção para suas obras também, foi essa riqueza de detalhes. A Marielle e a Agatha Félix. Eu gostaria que você falasse um pouco do que te impulsionou a representá-las, Bruno. Pois, especificamente, foram pinturas muito simbólicas, porque ambas eu fiz no dia seguinte à execução de cada uma delas. Eu aprendi muito com isso, porque quando em 14 de março de 18 acontece o caso Marielle Franco, a execução da Marielle Franco, logo no dia seguinte é convocada uma mobilização nacional, inclusive aqui em Florianópolis. E eu fui pintar na concentração da mobilização. Enquanto as pessoas da mobilização estavam chegando, as mulheres, os militantes, os movimentos sociais organizados, foram se deparando com a minha pintura e foi muito emocionante.
gerou uma comoção muito forte em mim e em todas as pessoas que estavam chegando para aquela mobilização. No caso da Ágata, a minha obra foi muito criticada logo que eu coloquei no ar, porque por próprias pessoas militantes negras, achando que eu estava capitalizando em cima do sofrimento de uma criança negra, de uma família negra. Quando o meu objetivo, ainda que não sei se era inocente ou não era, mas o meu objetivo, claro, era de preservar a memória. Entendo. E aí eu começo a selecionar homenagens em vida e começo a pintar na rua as pessoas que vão passar por lá e vão se ver. E que a cidade precisa conhecer e reconhecer. Entende? Entendo. Então, tudo isso me transforma de alguma maneira. O seu Teco, posso falar do seu Teco? Sim. O seu Teco foi um patriarca de uma das favelas mais antigas de Florianópolis, talvez seja a mais urbanizada hoje, porque justamente pela liderança desse homem, pela vanguarda dele, de batalhar por políticas públicas, por infraestrutura pública, e uma pessoa que ajudou a prosperar, digamos, essa comunidade. Então, ela tem ônibus o dia inteiro, ela já não tem mais barracos, pelo menos na área de visão, assim, são todas casas mesmo, talvez nos lugares mais altos ainda tenha barracos, mas, por exemplo, ela está pintada no muro do reservatório que abastece a cidade. É interessantíssimo como que a sua obra, ela dá uma ideia de que ele está presente aqui, ó, é como se ele estivesse vivo, né, nos olhando. Acho importante isso. Verdade, verdade. E a Dona Rosa? A Dona Rosa. Dona Rosa era uma negra de olhos claros, foi matriarca de uma das comunidades ali mais carentes de Florianópolis. Ela acumulava ali as funções de lavadeira, benzedeira e parteira do morro. Eu pintei a matriarca do morro na bica que ela lavava roupa. Então, os como se fosse familiares mesmo um memorial, né? Os amigos passam ali, né? Muito forte para a comunidade, né? Muito caro para eles. Sim, e continua nesse processo de construir memórias, né, para aquela população e de informar também. Preservar memórias. Né? Sim. E essa outra obra que nós selecionamos, ela representa, né, Jesus Cristo com um tom de pele negro, um tom de pele, Jesus Cristo negro com um tom de pele negra. Eu acho, eu não sou uma pessoa que pode falar profundamente a respeito de religião, mas eu acho que é uma crítica à imagem colonizada que a gente tem, dada as circunstâncias geográficas, sociais, políticas que esse homem viveu. Ele seguramente era muito mais próximo dessa pele, desse cabelo, do que de uma pele branca, de um olho claro e de um cabelo loiro. E muitas vezes essa imagem colonizada ela é usada para alienar a gente, né? Então eu quis propor essa provocação, mas lá não está escrito que é Jesus Cristo. Sim. Então é a leitura de cada um. O cara Sim. pode passar ali e pode achar que é o presidente do Brasil, ou pode passar ali e pode achar que é o frentista do posto, Sim. ou pode passar ali e pode achar que é o mendigo, ou pode achar que é o médico ali do bairro. Sim. Né? Ele traz essa ideia de representar todos, né? Achei interessantíssimo. Acho que sim. Como artista, o que você vê, e aí eu penso como professor de língua portuguesa, no suporte, né? Onde esse gênero artístico ele está, o suporte, essas caixas que ficam pelo
pelas ruas de Santa Catarina, de Florianópolis, ou até mesmo as paredes dos morros, ou o lugar escolhido para pintar? Por que esses locais, Bruno? Porque eu venho do ateliê, eu faço um movimento inverso do que fez a grande maioria dos artistas de rua, que vem já de uma cultura urbana. E eu venho de uma cultura do ateliê, de trabalhar com pincel, de trabalhar em tela. Quando eu vou para a rua, sentindo a necessidade de democratizar o que eu estava fazendo, eu vou com o meu pincel, com meu material de pintura, e vou atrás de uma superfície que seja lisa e que tenha um limite determinado para que eu possa trabalhar ali como se eu estivesse pintando um quadro. Sim. Né? Então, é aí que eu encontro essas caixas. Primeiro perto da minha casa, e depois vou expandindo, e depois vou para a área central. Hoje, no centro da cidade, eu tenho mais de 30 pinturas nessas caixas. E sobre o poema Pertencimento, a gente falou de arte, vamos falar de estamos falando de literatura, e o poema Pertencimento, ele foi declamado por Solange Adão. A gente vai finalizar nossa apresentação, esse videocast, com a Solange declamando esse poema, e esse poema, ele surgiu como? Então, quando eu começo a produzir uma série para expor em 2021, aquarelada em papel artesanal, chamada Pertencimento, em que eu retrato 10 rostos de mulheres negras, eu convido uma amiga, uma querida amiga, mulher negra de origem periférica, para escrever o texto de apresentação. É a Gislene Santos. A Gislene Santos foi minha amiga desde a primeira série da escola até hoje. Como homem negro, eu só tenho a agradecer, gratidão pela sua vida, viu? Pela causa que você defende e nos ajuda a compreender por meio da reflexão. Professor Ângelo, é uma honra para mim participar desse evento, nesse formato, com essa liberdade. É uma honra para mim estar interagindo contigo. E aí, Bruno, eu espero a gente poder aplicar essa sequência de análises das imagens em sala de aula e propor mesmo aos nossos alunos do ensino médio, da primeira, segunda ou terceira série, que façam esse trabalho de pesquisa e compreendam o autor vivo, né? Um artista vivo. Isso é muito importante. Contem comigo para tudo que me cabe. Tu me notas, tu não me vês. E ao me notar, tu me reparas. Tu me julgas. Reparas minhas vestes, me medindo com teu olhar, e te questionas se ali é o meu lugar. Mesmo que minha presença te incomode, não desisto. Eu não desisto de caminhar, eu estou em todos os lugares. Aprendi a não desistir, eu aprendi a existir. Ocupo todos os lugares sem passar por cima de ninguém. A meta é chegar. Tu me vês agora? Eu tô chegando. Te ensinaram que meu lugar era na parte mais baixa da pirâmide social. Acreditas ainda que este é o meu lugar? Meu lugar é onde eu quero estar. É como eu quero estar. Pertenço a todos os espaços. Meu alicerce é a memória de meus ancestrais. É a união de força entre mulheres atuais. Contemple! Agora que me enxergas, que me vês, fica! 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 Não te apresses. É um convite. Fica! E tu já o aceitastes. Ao parar e ler meus olhos. Ao parar e ler meus olhos. Fica! Fica! Fica!